faxineira foi presa em flagrante numa delegacia de polícia de Roraima, porque à noite, ao fazer a faxina no gabinete do delegado de polícia, havia um bombom em cima da mesa. Ela se sentiu atraída pelo chocolate e comeu aquele bombom. No outro dia, o delegado revoltado começou a procurar quem era o grande criminoso que havia comido o bombom de sobre a sua mesa. Pegaram as câmeras de segurança e viram a faxineira pegando o bombom, chamaram a faxineira e ela disse: não, realmente eu comi. Onde está o bombom que estava aqui? Ela disse: eu comi. Foi ao lixo e pegou o papelzinho e falou: está aqui inclusive a embalagem, eu comi, joguei aqui a embalagem no lixo. O delegado instaurou o inquérito, deu voz de prisão em flagrante. E óbvio que quando chegou na justiça isso foi derrubado. Mas é o retrato da segurança pública no Brasil. Tivemos em 2014 60 mil assassinatos no país. As nossas cadeias receberam 150 mil seres humanos a mais do que havia em 2013. Contando aqueles que saíram por um motivo ou por outro, são mais de 200 mil prisões somente em 2014 no Brasil. E no Brasil existe uma peculiaridade. Muitos, 60%, 70% dos que estão presos deveriam estar soltos, porque não oferecem risco, não oferecem perigo à sociedade. E muitos daqueles que oferecem risco, que oferecem perigo para a sociedade, são soltos. Ou por ter um bom advogado, ou porque não é enquadrado na medida correta, ou porque há uma falha judicial, mas muitos daqueles que deveriam estar presos estão soltos. E cerca de 60% a 70% dos que estão presos poderiam estar livres, cuidando da sua família, da sua vida, do seu trabalho. Infelizmente, estamos caminhando na contramão da história, prendendo quem deveria estar solto e soltando quem deveria estar preso. Tratam todos de forma equânime, quando as pessoas são diferentes. Você não veste o manequim 44 em uma pessoa que precisa vestir manequim 55, não cabe. E assim também tem que ser a justiça. Cada um tem que ter a sua roupa adequada ao seu físico. Falando, obviamente, através de uma analogia bem simples, nós precisamos mudar a forma de encarar a criminalidade em nosso país, da forma como está. Em pouquíssimo tempo, não teremos mais onde colocar presos e a criminalidade fora das cadeias terá se multiplicado por 1000. Foram 60 mil homicídios apenas em 2014 em nosso país. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgreve@ig.com.br no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu trouxe uma personalidade ilustre aqui da nossa cidade, ele que é meu amigo, pessoa que eu respeito muito e fico muito feliz em tê-lo aqui em nosso programa. Estou falando de Anderson Bernardes. Anderson Bernardes, que é membro efetivo da nossa Guarda Municipal e hoje está interinamente ocupando o cargo de, me ajuda Anderson? Secretário Adjunto de Defesa e Convivência Social. Secretário Adjunto de Defesa e Convivência Social. Anderson Bernardes, obrigado por ter vindo. Obrigado você, Jonas, mais uma vez pela oportunidade. Você é suspeito porque já nos tornamos amigos. Graças a Deus, ser seu amigo é uma honra muito grande. Obrigado. E como é ser secretário adjunto de Segurança e Convivência Social? Agora decorei. É viver em conflito interno, né? Como você disse, a gente acaba verificando uma visão míope da sociedade, como se aquele jovem que está ali na esquina e que é preso vez ou outra, ou que é assassinado vez ou outra, e aquele policial que está dia a dia tomando sol, tomando chuva, é a solução e é o problema ao mesmo tempo da segurança pública, e a gente vê exemplos como esse que você falou, como Marcelo Odebrecht transformando a cela em que ele ocupa no Presídio Federal em academia, em escritório, e a gente vendo aquelas coisas que hoje, na posição que estou, percebo que não são os grandes problemas da segurança pública, tampouco nas questões sociais no país. Eu sou estudioso dessa matéria, eu sou penalista há algumas décadas, e eu fico indignado com como é feito o sistema prisional brasileiro e como é passado para a população.
Né? O pior é como é passado, porque a sensação de impunibilidade é enorme. Todo mundo, isso aí não vai dar nada, e às vezes acaba não dando mesmo. E às vezes dá alguma coisa exatamente para quem não deveria dar. Quer dizer, como é que se conserta isso, Anderson? Eu pergunto qual a diferença na legislação para termos aí um José Genuíno atendido pelos melhores médicos e até conduzido à prisão domiciliar por conta de um problema de saúde, para tantos outros que estão com problema de saúde nas grandes penitenciárias. Gente morrendo de sarna. Não que e sarna mata. Para deixar bem claro, não que aqui esteja defendendo quem pratica um roubo, um furto, um estupro, mas é a vergonha da desigualdade no trato da lei no nosso país. Isso chega a enojar quem vive nesse meio e faço muita coisa boa, mas também presencio e vivencio muitas coisas que realmente indignam qualquer pessoa. Então, Anderson, mas essa pessoa que comete o estupro, essa pessoa que comete o homicídio, essa pessoa que comete um latrocínio, que comete um assalto à mão armada com agressão, esses são mal apenados no Brasil, porque são apenados a menos do que deveriam. Sim. Ok? E a faxineira lá da delegacia de Roraima, que comeu um bombom e foi presa em flagrante, e foi instaurado inquérito, foi humilhada, foi demitida porque ela é terceirizada e exigiram a demissão dela. Você sabe como é que terminou esse caso? Terminou esse caso com uma universidade conclamando os seus alunos a irem para as ruas pedir bombons para a população e entupiram a delegacia de bombons. Você sabia disso? Entupiram a delegacia de bombom. Olha, eu só queria que obrigassem o delegado a comer todos, mas assim, sabe, engolir o bombom um atrás do outro até onde ele aguentasse, para ele ver como é que é, sabe, a falta de respeito, Anderson. Talvez isso seja mais grave do que depositar dinheiro em paraíso fiscal. Eu acho muito mais grave. Um bombom se torna mais grave do que milhões e milhões desviados aí da área a pública, arrogância do delegado, né? A falta de percepção, de humanidade. Esse é o caso do bombom. Já tivemos pacote de bolacha, já tivemos casos de pote de manteiga, de caixa de leite, pessoas detidas por conta... São situações gravíssimas. Uma senhora que pegou um vidro de shampoo, porque ela tinha o sonho de lavar cabelo com aquele shampoo barato, em porta de loja. Não era que ela entrou numa grande perfumaria, pegou o melhor, não. Aqueles que ficam na porta da loja expostos, coisa de varejo mesmo. E repetindo, né, Jonas? E ela perdeu um olho na prisão. Ela teve um olho arrancado por uma outra presa. E repetindo, não deixa de ser crime. Nós só estamos... Deixa de ser crime, seria crime famélico. O crime famélico, menor gravidade, aquele que não é gravoso, deixa de ser crime, sim. Quem apenou essa moça é mais criminoso que ela. Reformulando, não deixa de ser um erro, mas... Um erro. Comparando com tudo que nós já expomos aqui, nós já vivenciar o que se chama de justiça no nosso Brasil. Quem apenou essa moça que pegou o shampoo e a colocou numa cela junto com presas perigosíssimas, a ponto de que lhe arrancaram um olho, ela não era do crime, ela não sabia se defender, né? O criminoso, ele tem lá os jeitos dele, ela não tinha. Ela perdeu um olho, ela saiu com um olho a menos da prisão, que todo mundo deve ter assistido nos grandes canais de televisão essa reportagem, porque ela pegou um shampoo no varejo, ali, um shampoo de 7, 8 reais na porta de uma loja. Quer dizer, quem apenou é mais criminoso do que ela. Bom, Jonas, voltando à resposta que você pediu também, porque isso até irrita, né, a gente falar. A mim irrita. Hoje nós estamos tendo dois grandes desafios no município do Guarujá. O primeiro é a contenção a novas ocupações irregulares e que tem tirado aí muito esforço da nossa equipe. Nós temos vários pontos. E, infelizmente, na grande maioria deles, por pessoas que não têm qualquer problema habitacional, são áreas invadidas por pessoas que têm um certo capital financeiro, alguns dos lugares por quem quer conquistar um capital político, tanto é que nas desocupações você percebe que nós não temos pessoas que procuram a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para alocação social ou para um alojamento, prova de que vieram de algum lugar e podem estar em algum lugar. Não, hoje nós temos, infelizmente, Jonas, indícios bem robustos de comerciantes da cidade que loteiam aí alguns pontos, e aí pela internet as pessoas já têm visto. Cobram aluguel?
aluguel ou venda. Nós temos pela internet aí, o Ministério Público está colhendo esta prova material de terrenos 5x5 vendidos, por exemplo, naquela área do Morrinho. Nós temos indícios robustos de, na Barreira, Cantagalo, pessoas que querem criar currais eleitorais, aí incentivando a prática ali para criar um desgaste. Nós tivemos agora no Conceiçãozinha, estamos trabalhando nos últimos 10 dias muito forte na área da mata do Conceiçãozinha, e aí temos fotos e mais fotos de papelões e madeiras marcando o nome de pessoas que geralmente já são dali das áreas, e nós sabemos que já possuem residências, então isso tem aí despendido muito esforço da nossa secretaria. Um outro esforço é abordagem constante à população de rua, tanto aqui no Guarujá, quanto em Vicente de Carvalho, quanto na Demar de Barros, demais, né? Tem muita gente nas ruas. E nós temos aí levantado cada dia que o número de pessoas da própria cidade que tem saído de casa no município e ido para as ruas tem crescido. No Guarujá esse número tem chegado a 35% das pessoas. Na Enseada, Santa Rosa e Vicente de Carvalho já ultrapassa 50% o número de pessoas que por conta das drogas o motivo, da quebra do vínculo familiar, até em consequência disso, tem ido para as ruas. É um caso uma situação que tem crescido em todos os lugares. Hoje recebi uma foto de uma pessoa em situação de rua na Avenida Paulista, com o notebook aberto, possivelmente na internet, na frente de um hotel. Uma amiga... Morador de rua. Morador de rua. Pessoas estão instalando aí aquelas barracas na Avenida Paulista. Eu tive uma amiga que voltou da França há pouco tempo e viu na França. Mas, enfim, o que interessa é o município. E isso tem sido aí um desafio enorme para que nós Qual é a solução? Tratemos. A solução, o que se pode fazer? A solução é multidisciplinar, Jonas. Por exemplo, eu tenho uma crítica, e aí algumas pessoas têm ficado muito aborrecidas comigo. Uma crítica às pessoas que saem de casa em carros, em grupo de amigos e vêm nas noites trazer sopa, alimento, roupa, cobertor. E aí eu pergunto, por que essas pessoas não atendem essas pessoas nas suas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, nos terreiros, nas casas espíritas? Por que essas pessoas não se voluntariam às residências terapêuticas que têm, não se voluntariam a trabalhar no albergue? Porque o que nós escutamos das pessoas em situação de rua? Aqui eu tenho comida, aqui eu recebo roupa, aqui eu recebo cobertor e aqui eu ainda levanto dinheiro. Então, entendo o bom coração destas pessoas, mas a pergunta que eu deixo, e aí me desculpe se alguém não gostar, mas eu não faço o discurso politicamente correto, eu faço o discurso que eu entendo que é necessário. Por que não atender essas pessoas nos seus locais? Por que não tirar de fato essas pessoas das ruas? Achar que está auxiliando, levando comida, roupa e dinheiro debaixo das marquises das lojas, debaixo das marquises dos prédios, é manter essas pessoas em situação de rua. E trazer outras. Sim. E atrair outras, com certeza. Obviamente. Muito bem. Anderson Bernardes, secretário adjunto de Segurança e de Relações Sociais. Convivência Social. E Convivência Social aqui do município do Guarujá. Ainda vou aprender esse termo ainda, pode ter certeza. Que nos honra com a sua presença. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo.
e o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso aqui com Anderson Bernardes, ele que faz parte aí da cúpula da segurança da cidade e que nos honra também, é membro efetivo da Guarda Municipal e nos honra aqui com a sua presença. E a política, Anderson, como é que está? Nós estamos falando aí em 19, 20 candidatos a prefeito na cidade, vai chegar isso mesmo? Todo dia sai um novo aí. Eu acredito que é um direito, né, de qualquer pessoa pleitear o cargo. Entendo que muitas das vezes algumas candidaturas são postas para, de repente, haver uma conversa posterior, essas candidaturas se retirarem e transformarem-se aí em candidatos a vice-prefeito ou candidatos a vereador com apoio maior. Tenho certeza que não teremos 19, 20 candidaturas no Guarujá, assim como tenho certeza que muitas pessoas, e aí parafraseando, eu tenho que dar crédito, o Rubinho que veio em entrevista em outro colega nosso, muitos que dizem que são candidatos não serão. Você viu o Rubinho no Tuca? Isso. Isso. E um ou dois que dizem que não são, serão. Né? Então, há outros que não dizem serão? A frase do Binho foi: muitos que dizem que são candidatos a prefeito não serão, e tem alguns que dizem que não são, mas que serão. Aí ele falou: eu não sou, quer dizer que então vai ser. E eu concordo com isso, mas é um direito, né? Chega a quanto? A uns 8, 9 na época? Que teremos foi 9 aí, na última, eu acredito, né? que teremos aí de 6 a 8 candidatos a prefeito. Eu espero que, ao invés de só apontarem problemas, estudem e apontem também soluções, porque eu acredito que o povo já está um pouco cansado de apontar que tem problema aqui, problema ali. A pergunta é: como e com qual recurso financeiro será resolvido tal problema? Porque ideias eu tenho inúmeras, você tem, a Cida tem, todos nós temos. Eu acredito que o que o Guarujá precisa é alguém que venha até a terra e faça: farei isso com um recurso proveniente disto, disto e disto e cortarei isso. É igual a falácia, e me desculpe, eu acredito que seja uma falácia, dos cargos de confiança. Eu ainda não vi nenhum candidato, pré-candidato, vir e falar: comigo não haverá nenhum cargo de confiança. O dia que vir um e falar: comigo não haverá cargo de confiança, e assinar, e realmente eu aplaudo, principalmente se cumprir depois. Né? Mas falar... Você é concursado? Eu sou concursado, sou servidor de carreira concursado. Entendo que temos bons cargos comissionados, bons servidores concursados, como temos péssimos servidores de carreira e péssimos comissionados. Isso nos 20 anos que eu tenho de prefeitura. 20 anos. 20 anos. Anderson, a primeira solução financeira que os candidatos vão ter que arrumar não é depois de eleito como vão fazer para gerir a cidade, a questão de recursos e tal. É a questão financeira da campanha, da eleição. Porque agora não teremos mais a possibilidade de doações de empresas. Eu tenho uma opinião muito reta, muito clara sobre isso. Vamos lá. Na minha opinião, isso reforça o Caixa 2. Na minha opinião, as empresas não deixarão de doar, o recurso privado continuará entrando na campanha, só vai restar saber como serão os escândalos posteriores às campanhas, e aí eu não falo da nossa cidade, falo em termos de país. Só muda a forma. Porque é uma inocência achar que as empresas deixarão de dar recurso para os candidatos, sobretudo aqueles que melhor pontuaram nas pesquisas. Até porque as empresas depois, né, já estão aí com o seu know-how de fornecimento de material para tudo quanto é governo, e obviamente eles têm interesse que A ou B seja governante, é mais ou menos isso? E aí mais um discurso politicamente incorreto. Gostaria que, além de as empresas não doarem, o eleitor também não vinculasse o apoio, de repente, a um cargo para um filho ou uma filha ou para ele próprio, o eleitor não trocasse o voto por madeirite, cesta básica, gasolina, contratação de veículo para a campanha, que o eleitor realmente votasse nas pessoas mais preparadas e com um bom histórico, porque fica esse discurso do financiamento público, da corrupção e tudo, mas a gente tem que deixar bem claro aqui, e confesso que sei que isso não é um discurso politicamente correto, mas o eleitor também tem que mudar muito para toda essa podridão que a gente vê na política melhorar. É uma pena, porque da forma como é feita,
Hoje a pessoa quer saber quanto ele vai ganhar antes da eleição. Essa é a grande realidade. Eu falo como candidato, pré-candidato, que já fui algumas vezes, candidato que fui. Infelizmente, Jonas, muitas das vezes, você me apoia? Sim. O que eu vou ganhar? Isso. Você me apoia? Sim, estou precisando disso. Estou precisando daquilo, estou precisando daquilo outro. E aqueles que perdem criticam os que ganharam. A partir do momento em que qualquer pessoa com mandato nomeia meia pessoa numa terceirizada, em uma administração pública, acabou a independência. Não se fala mais em pessoas independentes. Quando você tem a possibilidade de alguém falar, ou você vota assim, ou aquela pessoa estará fora do projeto. E aí tem toda uma família por trás cobrando o vereador, o deputado, ou o prefeito, o apoio vinculado à manutenção ou não daquela função. Essa é a realidade que a gente vive, que poucos políticos têm a coragem de vir falar, porque não querem se queimar com o eleitor, mas que eu tenho certeza que o eleitor que está em casa aí nos vendo sabe que essa é a realidade. É aquele dando que se recebe. É dando que se recebe, literalmente. É uma pena, porque isso tira a expectativa de uma reconstrução de um país. No momento em que, por exemplo, tem a questão da pedalada fiscal, por mais irregular que tenha sido, foi a fórmula que encontraram para ganhar a eleição. Porque se não fizesse isso, não ganhariam. E quem perdeu a eleição fez em menor grau porque não era presidente da República, mas tinha governo de Estado. Sim. E o governo de Estado fez algo parecido, ou pelo menos mais ou menos parecido. Quer dizer, é uma coisa endêmica. Sim, não muda, gente. Hoje, assim, ninguém ganha eleição. Eu não ganharei eleição, os pré-candidatos que já estiveram aqui não ganharão eleição se não firmar compromisso como esse. Não estou querendo aqui falar, olha, eu sou a única pessoa que farei política dessa forma. Não ganharemos. Mas o povo, o eleitor, cobra uma postura tal que ele próprio não tem nos períodos eleitorais. Foi isso que eu quis dizer. Infelizmente, isso vai se tornando uma coisa cultural e cada vez mais a pessoa vem querer saber o que ela vai ganhar e isso prejudica sobremaneira qualquer tipo de eleição, até porque acabam ganhando ou aquelas lideranças locais que já têm o serviço prestado ali, ou aqueles que vão e contemplam o eleitor com alguma benesse e às vezes, aspas, até com compra de voto, direta ou indireta. Tem solução? A médio prazo, não. Na minha visão, será uma solução a longo prazo, iniciando pela educação, até a gente evoluir esse ponto. Para a eleição de 2016, para a eleição de 2020, 18, 20, não vejo grandes mudanças nesse cenário, até porque os discursos são muito mais demagógicos, muito mais politiqueiros, vamos dizer assim, do que um discurso realmente sério. Se fosse para ser sério, a reforma política teria sido uma reforma de verdade e não o paliativo que foi feito no Congresso Nacional, que infelizmente a gente fala em renovação, mas renovamos o Congresso Nacional e poucos mostraram a que vieram, é muito discurso e pouca ação prática de verdade correta. Anderson, como é que você vê essa questão dessa enxurrada de denúncias que caem sobre deputados, sobre ministros, sobre governadores, sobre presidentes? Agora o Agripino Maia, que sempre foi vestal, sempre foi... Está aí com lá a construção lá da Arena das Dunas, diz que teve um dinheiro, que tem lá a gravação dele pedindo dinheiro por telefone. Quer dizer, o Eduardo Cunha, que vinha aí fazendo um trabalho bastante interessante, de repente tem aí acusações de ter contas na Suíça. E o que é grave do Eduardo Cunha é que ele não foi convocado, não foi intimado, não foi chamado a falar na CPI da corrupção. Ele pediu para ir e disse, não tenho nenhuma conta a não ser aquela que está no meu imposto de renda. E de repente aparece uma conta. Como sobreviver no meio político com tanta denúncia e com o povo cada vez olhando para o político com mais indiferença, para usar uma palavra bem simples? É algo que atinge até, vamos dizer assim, a nova safra, que é de pessoas como nós que pleiteamos um espaço. Vejo o lado positivo de que isso, de certa forma, diminui, amedronta ou diminui todas essas sacanagens, desculpe o termo chulo, que acontecem, mas volto a repetir. É algo que acontece com a nossa conivência. Nós vimos aí manifestações de o gigante acordou, o povo na rua, mas enfim, a reforma política não deu em nada.
Até porque quem faz a reforma política são é os quem políticos. precisa daquele sistema para se eleger. As benécias de todos os congressistas permaneceram nas câmaras municipais, nos executivos. E o que o povo fez de efetivo na rua? Permaneceu na rua quanto tempo? Fez o que para que isso mudasse de verdade? Como nós conversávamos antes, nós temos aí, e aí voltando para a nossa cidade, uma realidade de algumas escolas do estado com possibilidade de entregarem alguns prédios ao município, devolverem, fecharem alguns horários noturnos. Qual a grande manifestação que nós temos em relação a isso? Qual o apoio aí dos nossos parlamentares aos professores? Nós temos aí as delegacias, como de Vicente Carvalho, Delegacia da Mulher, fechando à noite e aos finais de semana. Quais as manifestações? Quais as manifestações para alguns projetos, alguns processos até que estão muito semelhantes à corrupção do governo federal, que estão parados aqui? Quais as manifestações para que esses processos sejam julgados? Então, eu acabo tendo que ser, talvez, incorreto, politicamente falando, ao falar que o povo também tem culpa disso aí, quando a gente vê Maluf, quando a gente vê alguns tantos outros aí com indícios de corrupção já na sua vida toda política com mandato renovado. Eu acho que vai demorar um pouco para a nossa realidade. Nem o ficha limpa não parou. Maluf. Ele ganhou a eleição, foi para a justiça e ganhou o direito de ser deputado. Diz que agora é a última. Diz que não sai mais. No caso do Maluf, ele tem todo um histórico de quando ele teve mandato e tem toda uma visibilidade. Mas outros tantos renovam o mandato por conta do poder econômico, poder financeiro, que se nós não tivermos, nós não ganhamos uma eleição nunca, infelizmente, essa é a realidade. Muito bem, Anderson Bernardes, uma honra muito grande receber o Anderson aqui. Ideias claras, cultura, fala fácil e está se colocando à disposição pelo Sou do PMDB. PMDB. Não compactuo. Candidato a prefeito. Hoje eu sou um filiado do partido e o partido vai definir, mas só para registrar, do PMDB, porém não compactuo com as posições do nosso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, tampouco com a do presidente do Senado, Renan Calheiros, e tantos outros PMDBistas mais antigos. Não compactuo com os posicionamentos, tampouco com a vida política destas pessoas. Muito bom. Anderson Bernardes, do PMDB, 30 segundos para falar tchau. Agradeço, Jonas, mais uma vez a oportunidade, a equipe da TV Guarujá, que sempre nos acolhe, falar que, como cidadão inicialmente da cidade, tenho feito o máximo esforço para minimizar os problemas e estou buscando aprender e conhecer cada vez mais a cidade para a gente, aos poucos, com mais pessoas sérias ao nosso lado, melhorar cada dia mais a nossa vida socialmente falando. Muito bom, uma honra muito grande, obrigado por ter vindo e a casa é sua, venha mais vezes. Aliás, você vinha mais, está vindo menos agora, precisa vir mais vezes, porque sempre é muito bom receber aqui essa figura da nossa cidade, Anderson Bernardes. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Olá, hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Bacana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Bacana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza.